marcou uma aula de exercícios para amanhã das 2 às 4 da tarde, tá bom? Que é um horário que tem vaga amanhã no curso. Meu nome é Luciana, então eu também sou do CBPF. Eu vou começar então a introduzir com vocês um operador diferencial. Caso a gente define então a derivada em coordenadas cartesianas, né? Como eu vou usar então uma notação inicial, eu vou escrever ele a partir de agora. Del I EI, onde del I del XI, no caso, como eu vou trabalhando com vocês com coordenadas cartesianas, o I ele vai correr de 1 até 3, tá? E vai estar associado. Vou começar a coordenar assim. Com esse operador diferencial, então, a gente pode definir algumas quantidades, que são as quantidades que aparecem nas equações diferenciais da física. Né? No caso, gradiente. Eu vou definir ele, então, que seria o operador derivada atuando numa função escalar. Eu vou escrever ele já, eu vou escrever ele na notação inicial, porque acho que não é novidade para nenhum de vocês, né, como ele é definido em coordenadas cartesianas. Então, na notação inicial, eu fico com I, ok? Eu não vou, a partir de agora, como eu vou trabalhar com os componentes, eu vou ocultar esse E. Então, quando ele for aparecer, eu vou escrever ele assim. Componente I, del I, φ. Tá? Gradiente, eu tenho o divergente. E aí o divergente ele vai atuar como se fosse um produto escalar. Eu vou ter, no caso, eu posso escrever ele, se eu fosse fazer, aí seria o produto escalar, então, aqui, ó, o J, no caso, é um vetor. Em direção K. Então, seria o produto escalar, então, eu ponho esse vetor e o operador derivado. Mas aí, na notação inicial, a gente vai, né, ele está sendo somado sobre I, né? Então ele tem um caráter escalar, depois como a gente vai ver. Rotacional. Aí o rotacional ele funciona também, né, como um produto vetorial. Aí, na notação inicial, eu vou abrir ele para vocês, o componente, só para a gente ver, eu abrir ele para ver como é que ele fica. Vamos puxar aqui, tá? Eu vou deixar. Aí ele ficaria, então, del Z a Y, del Y a Z, em direção I.
notacional. Tá? Só que aí na notação inicial a gente vai já usar o que a gente viu ontem. A gente vai escrever ele então como epsilon, I, J, K, del I, AJ, EK. Tá? E aí, como eu falei para vocês, então, quando eu for escrever ele, eu já vou trabalhar com os componentes. Então, eu vou escrever componente, a késima componente, pode ser escrito então como epsilon, I, JK, del I, AJ. Tá? Tá, e o meu último então seria um laplaciano. O laplaciano ele pode atuar tanto em coordenadas esféricas ou coordenadas cartesianas. O laplaciano ele pode atuar então tanto num vetor quanto num escalar. E ele é dado pelo produto escalar. Então, operador derivado. Então, assim, na notação inicial, são essas quantidades então, que eu tenho. E a partir delas, provavelmente elas que vão aparecer nas equações diferenciais que vocês vão ver, não é nada muito diferente. Só que a partir dessas definições, eu posso deduzir algumas identidades. São as identidades que a gente realmente trabalha. Então, vou começar, vou fazer as identidades aqui, porque a gente vai precisar identificar as operações ali. Então, por exemplo, primeira identidade. Quando eu tenho, por exemplo, um gradiente atuando em duas funções escalares, como é que ele vai operar aqui? Aqui vai ser só a regra do produto. Novidade. Então, quando eu tenho duas funções escalares aqui, ele atua como a regra do produto. Agora, por exemplo, eu posso ter uma identidade, agora eu já vou começar a compor. E essa quantidade aqui, ó, por exemplo, essa que eu já identifico na equação de Maxwell, por exemplo, quando eu posso escrever B, campo magnético, como um rotacional de um vetor. Então, a gente sabe, né, das equações de Maxwell, por exemplo, que isso aqui, no caso, seria igual a zero. Seria divergente igual a zero. Como é que a gente vai mostrar que essa quantidade ela é identicamente nula? Então, vamos ir para voltar e escrever a notação inicial para o que a gente tem daqui. Então, começando, ó, fazer uma operação de cada vez. Se eu estiver indo muito rápido nessas operações, vocês falam que eu diminuo um pouco, porque talvez ela seja um pouco mais trabalhosa. Então, vou fazer a primeira operação. Vou deixar essa aqui de fora e vou fazer essa aqui. Epsilon, I, componente I, J, K, del J, AK. Estou fazendo tudo só tirando o rotacional. Agora eu vou fazer a segunda operação. No caso, seria fazer o divergente daqui. Então, aqui, ó, é a componente I. Então, no caso, esse aqui vai ter que aparecer uma componente I também, né? Del I, epsilon I, J, K, del J, AK. E aí, só de olhar para cá, a gente já vê que em relação aos índices está tudo ok, porque seria o divergente de um vetor. O divergente de um vetor ele é um escalar. Então a gente pode ver que todas as componentes aqui estão somadas. Ó, J, K, I. Tá? Então aqui, como eu estou trabalhando com as componentes, eu vou escrever ele assim: I, J, K, del I, del J,
AK. Ontem vocês viram, acho que o Thales deve ter feito alguma coisa parecida com isso aqui, ó, que a gente tem, quando tem um objeto antissimétrico com um objeto simétrico, isso aqui é identicamente nulo, dado algumas condições que a gente vai ter que obedecer a priori. Então vou fazer bem passo a passo aqui para vocês verem como, de forma bem genérica. Se eu tiver, por exemplo, uma quantidade S, eu vou dizer que essa quantidade ela é simétrica pela troca dos dois índices. Então S e J é igual a S JI, tá? E eu tenho uma outra quantidade simétrica, eu vou chamar de AI e J, e quando eu troco o J de lugar, fica menos a JI. E agora eu vou fazer a multiplicação. S e J por A e J. Tá? Isso aqui vai ser igual a menos S JI a JI. Tá? O que a gente tem aqui? O J e o I eles estão somados. Então eu posso trocar os dois de lugar sem problema nenhum. Aonde eu tenho I eu vou chamar de J, e aonde eu tenho J eu vou chamar de... Aonde I eu chamo de J e J de I. Então, menos S I J A I J. Ok? Então, uma coisa que é igual a menos ela mesma, isso aqui só pode ser zero. Tá? Aqui eu tenho uma consideração que a gente tem que fazer a respeito dessas derivadas, porque a gente considera que esse produto das duas derivadas, tanto del I e del J, é simétrico, considerando que a função ela é duas vezes diferenciável e contínua. Então, assim, ó, é uma hipótese que a gente assume a priori. Então, se eu trocar, por exemplo, fizer essa operação del X, del Y, eu assumo que isso aqui é igual del Y, del X. Vocês vão ver que isso nem sempre é verdade, assim, mas no caso do espaço euclidiano, essas derivadas comutam. Então eu posso trocar elas duas de lugar sem problema nenhum, considerando que a minha função ela seja contínua. Então aqui a gente já tem uma das equações de Maxwell, a gente já mostra que ela é identicamente nula, só olhando para as quantidades dos componentes. Então isso aqui é igual a zero, dado que eu tenho essa contração aqui. Posso apagar aqui? Eu posso continuar aqui também. Deixa eu ver mais uma outra identidade agora para a gente fazer. Aí, pelo mesmo motivo, por exemplo, quando a gente for fazer essa aqui, ó. Aqui também a gente pode identificar quando a gente escreve o campo elétrico como menos o gradiente do potencial. Seria o rotacional dele. Então, como é que a gente vai fazer essa aqui, ó? Aqui a gente tem um gradiente e um rotacional. Eu vou fazer primeiro, ó, Epsilon, componente I, Epsilon I, JK, del I, del J, ok? Então, pelo mesmo motivo, então, de eu contrair esse Epsilon com as derivadas, isso aqui também é identicamente nulo. Agora vamos começar a pegar umas identidades um pouco mais legais. Essa aqui, ó, por exemplo, o rotacional do rotacional de A. Tá? E aí essa aqui também seria uma das equações do Maxwell, né? O rotacional dB, quando eu escrevo B. Então é novidade para vocês isso que eu estou falando das equações de Maxwell. Eu posso escrever B como rotacional de um vetor. B, no caso, o campo magnético. Se vocês não viram, vocês vão ver isso ainda em
inicial, é bem tranquilo. Então, como é que eu vou fazer essa identidade aqui agora? Para ver o que, se for trabalhar assim, a gente já mostrou que se a gente for trabalhar assim, ela fica bem mais complicada. Então, como é que a gente pode abrir essa equação? Vou escrever então ela como rotacional dB. Tá? Aí eu vou fazer uma operação também. Componente I. Epsilon I J. Tá? J. BK. Isso aqui quem que é o B? Então, Epsilon I J. Tá? Del J. Rotacional viral. Componente K. Então, eu vou tirar novamente o rotacional daqui. Escrever ele em termos do Epsilon. Então, Epsilon I J. Tá? Del J. Aí agora componente K. Então, vou começar, ó. K. Aqui tem uma questão importante que é assim, ó. A componente I, ela não está livre. Então, aqui eu tenho que cuidar que as minhas novas letras, elas não podem aparecer as mesmas letras que estão aqui. Então, o Epsilon K, L, M, Del L, A, M. Ok? Então, como são componentes, eu vou... aqui eu já vou escrever ela assim. Então, o que eu vou fazer agora? Vou escrever Epsilon I, J, K, Epsilon, K, L, M, Del J, Del L, A, M. Então, o que eu posso ver aqui? Ó? Vocês lembram que tem uma relação que envolve os epsilons, que eu posso, quando eu tenho dois epsilons multiplicados, eu posso escrever ele em termos das deltas. Então, eu vou puxar o K para cá, ó, e vai ser uma permutação par. Então, ele não vai trocar decimal. Então, vai ficar assim, ó, epsilon, I, J, K, epsilon, L, M, K, del J, del L, A, M. E eu vou usar uma identidade que vocês viram ontem aqui. Então, eu contraio o epsilon e escrevo ele em termos das deltas. Então, ó, epsilon, I, J, K, L, M, K, é igual. Então, ó, delta, I, L, vezes delta, J, M, menos, aí agora, I, M, delta, JF. Vou substituir, então, essas deltas aqui. O que eu vou ganhar? Então, agora eu vou distribuir, eu vou contrair as deltas, usar propriedades das deltas que a gente já sabe. Então, ó, o primeiro termo aqui, ele está dizendo, aqui eu já posso substituir, ó, fazendo I igual a L. Então, aqui o primeiro termo eu já sei. E o segundo está me dizendo para fazer J igual a M. Então, o que eu tenho? M, I igual a L, a M. Estou usando essa primeira delta. Tá? Ok? Esse passo foi tranquilo? Aí eu vou substituir agora novamente esse termo aqui. Então, o que ele está me dizendo? Faça M igual a I. Tá? E faça J igual a L. Então, o que eu tenho?
aí. E também em termos de índices, vocês podem ver que essa equação ela tá sendo somada sobre M, somada sobre L, e está sobrando o componente I, que realmente era o que devia sobrar ela no final. Então ela já está, em termos de índices, ela está bem consistente. Tudo bem? Tranquilo essa identidade? Então, assumindo aquela hipótese que eu posso trocar então as duas derivadas de lugar, o que eu tenho? Del I. Aqui, ó, M com M está somado, então aqui eu tenho o quê? Divergente. Ó, então aqui. Eu já identifico aqui o como divergente. A. Trocando essas duas derivadas em lugar. Menos. E aqui, ó, eu vou identificar então com o meu Laplaciano, que é quando as duas Laplaciano criar componente I. Ok? Aí aqui também, quando eu for. Aqui no caso eu estou fazendo para componente I, mas se eu fosse escrever ele, ficaria assim. Então é a mesma identidade essa que a gente usou aqui, ó. A gente abre ela em outras duas identidades que ficam bem mais fáceis de trabalhar. Ok? Até aqui tranquilo, então. Agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, uma identidade um pouquinho mais. Posso apagar já? Não sei se vocês querem que eu te faça com isso. E agora se eu tivesse essa identidade aqui? Gradiente é um produto escalar de dois vetores. Então, assim, a princípio a gente poderia supor que, assim como aconteceu no caso quando a gente tinha o gradiente de duas funções escalares, eu podia atuar isso como uma regra do produto. Mas a gente, aí, vamos então abrir ele em termos de componente e ver o que sobra. Ó, aqui, ó, os índices iguais, porque aqui tem um produto escalar aqui dentro. E I. Né? Aí, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar já com o componente I. Nesse caso, eu preciso deixar ele aqui, porque eu vou usar um truque aqui no vetor unitário. Então, eu não vou trabalhar com os componentes, eu vou trabalhar aqui com ele inteiro, assim. Então, o que eu posso fazer agora aqui? Eu posso fazer a regra do produto. Tá? Del I, J, GJ, a direção BI, mais FJ, GJ, a direção I. Só fiz aqui a regra do produto. Só que a gente não consegue identificar esses termos com nenhum dos termos que a gente escreveu aqui, ó, com nenhuma das operações que a gente conhece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manipular eles de forma a eu conseguir tirar daqui alguma coisa que eu consiga identificar, então, em termos da notação vetorial. Então, vou começar, vou fazer os dois por partes, tá? Eu vou separar, então vou fazer só para esse termo aqui, ó, porque esse termo é igual só onde tiver FG e onde tiver GF. Então, vou fazer só para esse termo aqui.
usar delta, então só vou usar uma delta aqui e vou escrever assim, JK. Então, aonde tiver esse J aqui, eu vou substituir por K. E aonde tiver esse I aqui, eu vou substituir por S. Ok? Então vai ficar assim. Del J. Aqui a gente não pode esquecer que essa derivada está atuando só no F, né? Então aqui eu só estou renomeando índices. Então eu vou escrever como GK. E quando eu contrair a delta aqui, ó, o J com K, eu vou ter a expressão original. Tá? Vai ser um J. Quando eu contrair aqui, ó, eu vou ter de novo o I. Então aqui é só uma brincadeira com as deltas mesmo que eu estou fazendo. Então, eu sei uma identidade que eu posso escrever. Então, em vez de eu escrever os épsilons em função das deltas, eu vou escrever as deltas em função dos épsilons, que é aquela identidade que a gente já tinha visto. Então, delta. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Epsilon, tá? J, I, índice mudo, epsilon, K, L, índice mudo. Ok? Menos, né? Tem aquele outro termo da delta. Delta, J, L, delta, K, I. Mais. Tá? É a mesma identidade, só que então eu vou usar aqui, lá. Então eu vou substituir então esse aqui para esses dois termos. Voltando, eu vou entender. Igual, vou substituir aqui. Vou fazer esse passo que eu vou fazer discutindo, porque vai ter algumas identificações aqui que podem parecer, não podem ser tão triviais. A gente tem aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar esse termo aqui, trocar o J e o I de lugar, aqui, J e o I de lugar, o que eu vou ganhar? Vou ganhar um sinal menos. Então eu vou escrever assim, ó, epsilon, I, J, N, tá? Multiplicado por esse valor aqui, ó. Del I, FJ. E aí eu tenho esse outro epsilon. K, L, N, G, K, E, F. O que eu identifico aqui? Ó? I, J, N. O que é isso? É um rotacional, né? Que a gente viu. Então, é o rotacional dele. Então, isso aqui ficaria menos, né? Porque tem um sinal que eu ganhei dali. O rotacional F, componente F, N, desculpa. Aí eu ainda tenho esse outro termo. K, N, G, K, E, F.
Esse aqui é só contrair as deltas, depois eu volto, é só porque aqui a gente vai identificar um outro produto vetorial aqui. Então, o que eu tenho agora com esse epsilon? Ó, KLN, e aqui eu tenho um GK. Se eu trouxer, então, o K para cá, isso. Ó, eu vou só passar o K para lá para deixar eles nas posições certas. Aí eu vou ganhar um sinal, vou ficar epsilon, L, N, K. Tá? Só que aí eu vou trocar aqui o L e o N de lugar de novo. E aí esse sinal menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar L, N, L, K. Tá? Componente N. Eu acho que eu fiz o cabelo pra cá, daí eu troquei o L e o N no lugar. Vou trocar o K também. Não, aqui vai continuar com o sinal menos, porque eu preciso identificar o K aqui. Na verdade era só ter feito essa troca aqui. N, K. Não. K, N. O sinal continua o sinal menos. É isso, né? Eu não. Só pra ver se eu não entendi. Vai continuar um sinal menos aqui no epsilon. Eu quero deixar ele nessa ordem. N, K. Para identificar aqui também como produto vetorial. Então vai ficar menos epsilon, N, K, L. Então, N, K, outro produto vetorial, então. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu sei o que eu estava tentando. Eu estava tentando trazer o G para frente, né? Então, eu vou continuar. Esse aqui eu vou trocar de novo de lugar dessa vez. E aqui vai ficar um sinal mais. K, N. Então, só a ordem do produto vetorial é só para ele ficar positivo. Então, como é que esse termo aqui vai ficar? Ele vai ficar, então, G rotacional. G não, vetorial, rotacional não. G, F. Tá? E aí aqui, ó, tá componente L, somado, então, ok. Esse termo aqui foi tranquilo, vocês já enxergaram como eu cheguei nele, então eu ainda tenho esse outro aqui, ó. Esse aqui é bem trivial, então. Esse aqui é só, eu vou contrair as deltas, né? Então esse termo aqui vai ficar, ó, onde tem L eu vou fazer J, e onde tem K eu vou fazer I. Então vai ficar del I, J, G, I, e J. Então o que eu tenho? Só que eu não posso esquecer que essa derivada aqui, ela está atuando em F. Então, só que eu tenho um produto escalar que fica somado em I. Então, como é que ele vai aparecer? Vai aparecer como G escalar. Isso aqui atuando em F. Ok? Tranquilo? Essa identidade. Então, para vocês trabalharem um pouco mais isso, vocês podem fazer então esse termo aqui. Ele é igualzinho, só que onde tiver G vai aparecer o F, onde tiver o F vai aparecer o G. Então a gente usou a identidade agora, sabe, em outro sentido, para a gente poder identificar as operações que a gente conhece. Né? Então, essa operação aqui que a princípio podia parecer que ela ia se abrir só em duas, só que na verdade ela se abre em quatro operações, né? Tem essa aqui ainda. Então, esse tipo vocês vão ver, sabe? Vai aparecer muito.
definição de identidades que compõem, então, essas 4 operações. Tá? É basicamente isso que as equações diferenciais, elas não vão fugir muito dessas 4. Então, o que tiver ali, a gente vai mandar para vocês uma lista com bem mais identidades para vocês trabalharem nisso, porque dá para ver que a vantagem de usar a notação inicial, ela não tem como comparar, né? A gente faz isso em algumas linhas, a gente abre, já conhece a equação e a gente sabe resolver. Então, em todas as equações de Maxwell, na verdade, a gente pode trabalhar elas olhando só para os índices. Posso fazer um comentário assim? Pode. Nosso antigo orientador, quando estava ensinando isso, contou uma vez que se você caísse no meio do mato, num avião, a única coisa que ele queria é saber notação de céu, ser uma pilha de papel. Porque o resto ele produzia tudo sozinho. Viu? Então essa que é a vantagem, sabe? Porque a partir do momento que a gente sabe como escrever eles, então... E operadores diferenciais, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Depois a gente vai ver que esses operadores, assim, a gente pode fazer algumas transformações que a gente vai chamar de rotação e eles continuam invariantes, sabe? Eles não mudam no sistema de coordenadas. Então eles são operadores bem gerais. Mas a gente pode escrever eles em todos os sistemas de coordenadas, né? Vocês vão poder escrever eles mesmo usando coordenadas esféricas, cilíndricas. Posso apagar essa parte? Sim? Vamos lá. São opções. Tá, pessoal, então agora eu vou dar um tempo agora na notação inicial e vou começar a falar para vocês de outro assunto. Que é, não sei se vocês sabem, que a gente sempre caracteriza, então, algumas quantidades em basicamente 4 categorias na física. São os escalares, os vetores, os tensores e os espinores. Né? Só que o que caracteriza a natureza dessas grandezas, né? São as rotações, ok? Então a gente vai ver que, para a gente poder definir então um vetor, um escalar, um tensor, um pseudotensor, um pseudovetor, o que vai estar por trás deles exatamente são as rotações. Mas que rotações são essas, sabe? No caso da mecânica newtoniana e da mecânica quântica não relativística, as rotações elas são caracterizadas pelas rotações dos eixos coordenados. Então, acho que esse gráfico aqui vocês já devem estar até cansados de ver nas atividades de verão. Eu vou escrever como x e y, porque assim eu acho que fica mais... A gente pode escrever ele também como x. Na notação inicial fica mais fácil a gente escrever ele com índices, né? Então a gente escreveria ele com x1 e x2. Então o que eu vou fazer? Eu estou rotacionando então meu sistema de coordenadas
um ângulo θ. Tá? Eu tenho um sistema, e ele é ortogonal, né? Esse é o sistema XYZ, o que eu estou fazendo é rotacionar ele para um ângulo θ. Ok? A gente vai ver então que agora, e como é que a gente vai escrever então essas componentes em termos das componentes antigas, né? Que é o que a gente sempre quer, é que as leis físicas elas sejam invariantes do sistema de coordenada. Então eu preciso escrever as coordenadas antigas em termos das coordenadas novas. A gente identifica então que essas coordenadas, no caso x', a matriz de rotação que vai fazer isso, ela é dada x com x pela matriz dos cossenos diretores. O que são os cossenos diretores? São os cossenos dos ângulos que os eixos fazem com os eixos antigos fazem com o sistema de coordenadas rotacionado. Então, meu x' agora, ele vai ser escrito como cosseno ok? Meu y'. Eu estou escrevendo aqui, ó, é o cosseno entre o x' e o x, o cosseno de x' com y, y' com x e y' e y'. O que a gente sabe? Que o ângulo entre o y e o y' e o x e o x' é θ, ok? Então, esses dois aqui a gente já sabe. Agora o ângulo entre x' e y. A gente sabe que aqui tem 90 graus, né? Então é 90 menos θ. Esse é o primeiro menos θ. E aí o próximo ângulo é y' com x, que é 90 mais θ. Só que cosseno, aqui, ó, cosseno de primeiros menos θ é seno de θ. Ok? E cosseno de primeiros mais θ é menos seno de θ. Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever, então, de uma forma matricial. Igual seno de θ, seno de θ, seno de y. Então é assim, ó, as minhas novas coordenadas, então, elas podem ser escritas escrevendo na notação inicial, então eu vou escrever ela como xi. Caso bidimensional, o i vai de 1 a 2, daí seria x e y, mas para generalizar para 3 dimensões é a mesma coisa. Só que aí quando a gente vai fazer uma rotação em 3 dimensões, um dos eixos vai ficar fixo, né? E aí eu rotaciono os dois, por isso que é bem similar. E eu vou escrever isso como R, que é a matriz da rotação da x. Ok? Essa aqui, então, no caso, é a minha matriz de rotação no espaço euclidiano. Só que eu posso identificar, então, os componentes dessa matriz, eu posso escrever ela como R. XJ.
posso fazer ela bem mais detalhada também, porque, ó, a minha matriz R, ela pode ser escrita assim, como R. Vou escrever ela já Então, os coeficientes dessa matriz aqui, eles são esses cossenos diretores aqui que apareceu na minha matriz de rotação. Tá? Tranquilo até aqui? Essa primeira parte aqui é bom, essa parte de rotação, porque depois que vocês começarem a estudar grupos, e isso é bem importante. Então, assim, essa é a primeira matriz de rotação que vocês veem, mas vocês vão ver muitas outras, sabe? Isso é uma característica que a matriz de rotação, ela é característica do espaço vetorial. No caso, se a gente for para o espaço de Minkowski, que é a matriz que deixa o produto escalar invariante, ela é uma outra matriz de rotação. Então, o que a gente interpreta, as quantidades, ela é característica do espaço vetorial. No caso, por exemplo, assim, ó, da mecânica newtoniana, a gente sabe que a energia é um escalar. Só que quando a gente vai para a relatividade restrita, a energia ela é componente do quadro vetor. A mesma coisa acontece com os potenciais, né? O potencial eletrostático e a corrente. Eles se juntam e formam uma quadricorrente no espaço de Minkowski. Só que, para nós, eles têm status de escalar e de vetor no espaço euclidiano. No caso, as equações de Maxwell, elas aparecem, à primeira vista, como escalar e vetor, só que depois, num outro espaço vetorial, elas assumem um outro caráter. Então, o que eu vou definir como vetor, então, no meu espaço euclidiano? Eu vou falar que o espaço aqui, o meu vetor, são todas as quantidades que se transformam como o sistema de coordenadas. Então, eu vou dizer que o meu vetor A, linha, ele é um vetor se ele se transformar dessa forma. Ok? Então, é a primeira vez que vocês vão ver o que é um vetor. Um vetor são todas as quantidades que se transformam como sistema de coordenadas. Então, a matriz que vai permanecer, que vai deixar o produto escalar invariante, ela é a matriz de rotação do grupo. Que esse que vocês vão ver, esse grupo aqui, ó, a matriz, todas as matrizes ortogonais, elas formam um grupo. E esse grupo é chamado ON. E as matrizes, elas são desse tipo, O de ortogonal e N da dimensão que vocês tiverem. Então, para o ON, vetor é isso. Ok? E as matrizes são essas. Se a gente já sabe definir vetor, tem uma quantidade que era mais simples, que agora já fica mais fácil a gente saber o que é. São os escalares. Tá? Vou pegar um exemplo para vocês e vou, por exemplo, assim, ó, φ é uma função qualquer que eu vou dizer que ela é ax quadrado mais ay ao quadrado. Como é que eu vou saber como caracterizar ela? Eu vou ter que fazer uma transformação. Então, eu vou ter que ver como o φ' se comporta. Ax' ao quadrado mais ay' ao quadrado. Ok? Quem é meu ay e meu ax? Então, vamos substituir lá e ver o que acontece. Porque o que eu estou fazendo aqui, ó, é como o φ, ele está escrito em termos das componentes x. O φ', ele está escrito em termos das componentes y', mas eles são tomados no mesmo ponto. Ok? Então, se ele for um escalar, ele vai ter que permanecer invariante. Se ele for um vetor, ele vai ter que se transformar dessa forma. Então, se ele for um vetor, o φ', ele vai ter que ser escrito como uma matriz vezes o φ original. Tá? Se ele for um escalar, então o φ' vai ser igual a φ. Então, agora a gente pode substituir o ax' x
também, ó, eu estou usando x e y mais por questão de vício mesmo, porque a gente poderia ter escrito A1, A2, A3, a notação inicial mesmo. Então, eu vou continuar usando a x, porque é a x cosseno de θ mais a y seno de θ ao quadrado. Agora o AY linha. Temos a x seno de θ mais a y cosseno de θ ao quadrado. Tá, então vou fazer agora. A x ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais duas vezes a x a y cosseno de θ seno de θ seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ. Estou só fazendo o produto. O que a gente pode identificar? Esse termo cruzado aqui, ele já morre. Agora eu vou escrever o AX quadrado, vou colocar em evidência. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ mais a y ao quadrado cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, o que eu tenho? Meu filhinho é a x ao quadrado, a y ao quadrado. É igual a, ok? Então, a gente vai caracterizar então uma grandeza escalar. Então, ó. É a vetor escalar. Então, isso é uma coisa importante para vocês verem, então, que é sempre olhando para as rotações, para a gente poder definir o que as grandezas são. Vou dar uma solução aqui, vou falar. Mas e daí, então? Tudo que tem um módulo, direção e sentido pode ser caracterizado, então, como um vetor? E a resposta é não. A gente tem uma grandeza que ela é muito mais geral e ela não se transforma exatamente como um vetor. São os tensores. Eu vou deixar igual aqui, porque eu também vou usar. Para definir os tensores, eu vou assumir então que eu tenho um objeto que tem três componentes independentes, por exemplo. A x ao quadrado. Isso também em duas dimensões. Eu estou usando como T1 a posição deles na matriz, né? Os coeficientes da matriz de... Aqui, vou dizer que 1, 2, ele é igual ao T, 2, 1. E a x, a y, no T, 2, 2, ele vai ser a y ao quadrado. Então, isso aqui nada mais é do que o produto escalar do vetor A com ele mesmo. Então, o que eu tenho? Então, vamos ver se ele se transforma, então, de alguma
fazer é a mesma coisa. Vamos substituir quem é a x, quem é a y e vamos ver como é que é a lei de transformação dele. Eu queria ver se eu podia usar ali já, acho que eu disse Então, T, a gente já sabe como é que ele é. É x ao quadrado. Esse é o quadrado de θ. Duas vezes a x, a y. Esse é o θ. Esse é o θ. Esse é o quadrado de θ. Oi? Desculpa, eu devia ter feito esse passo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Estou vendo então como ele vai se transformar. E como é que eu vou ver que ele vai se transformar? T, linha. Ok? Vai ser igual a x linha ao quadrado. Então, estou substituindo como que é as componentes ali. Lá. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, ó. Então, T, 2, linha, vai se transformar com AX, linha, AY, linha. Vai ser anterior aqui, mas eu vou voltar. X, cosseno de θ. Cosseno de θ. Mais a x. A y. Agora, aqui, ó, esse passo, eu botei a linha aqui, esse aqui também tem linha. Então, aqui, ó, nesse passo aqui, ó, eu já posso identificar, a x eu sei quem é, ele é no T11. A x, a y, ele é o meu T12. E o meu AY, ele é o T22. Então, só para escrever eles agora em termos dos anteriores. Eu devia ter feito esse passo ali antes, mas eu esqueci. Então, o meu T1 aqui, ele vai ser o T. Cosseno quadrado de θ. Mais duas vezes o meu T12. Cosseno de θ. Seno de θ. Y ao quadrado. Esse é Y ao quadrado.
Y ao quadrado seno de θ. Ai, não, estou viajando. Esse aqui é o primeiro. A x quadrado de seno. Esse aqui é o segundo, a x menos Y ao quadrado. Esse aqui é esse aqui. Menos. Seno de θ. Estamos bem? 34. Não, tá aqui embaixo, é por isso que eu tinha confundido esse aqui e esse aqui, seno de 5%, ok? Esse aqui é. Tá certo. Isso já é um indicativo que esse meu objeto ele é um tensor. O tensor ele vai se transformar linearmente com as componentes anteriores. Okay? Nenhum termo aqui pode aparecer, por exemplo, um termo quadrado. Independente da... Ele sempre vai se transformar então aqui com as componentes anteriores. Só um comentário, é que demoraria um tempão para manipular tudo isso no quadro, porque a gente estava conversando, mas você conseguiria escrever como duas matrizes de rotação, dava para identificar as matrizes de rotação vezes o tensor, as componentes antigas, vezes duas matrizes de rotação. Eu teria que ter feito um outro ainda aqui, ó, esse aqui aí também substituiria, só que eu conseguiria escrever ele, é só manipulação algébrica, como que ele aparece. Então como é que eu vou conseguir escrever ele de forma geral? Então, eu vou poder escrever ele, ó, meu T, minha I, J, um L, I, M, E, J, N, T, M, N. Então, cada um desses índices aqui, ó, ele vai carregar uma matriz de rotação. Ok? Só que aí, claro, na linguagem da matricial, então aqui, ó, esse aqui é linha, esse aqui é coluna. Então, se eu fosse escrever isso de forma com uma letra, não em termos de componentes na forma da matriz, ele ficaria assim: R, T, L transposto. Então, manipulando essa quantidade aqui, vocês vão chegar exatamente nisso aqui. Ok? E esse aqui é o tensor. Então, a gente vai generalizar e falar que esse aqui, no caso, seria o tensor de rank 1. Esse aqui vai ser o tensor de rank 0. E aí, quando eu tiver esse aqui, no caso, oi? Transposto. Aí a mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse um tensor com 3 índices, I, J, K, eu teria 3 matrizes de rotação. A mesma coisa aqui, ó, o vetor, por exemplo, ele carrega um índice, né? Uma matriz de rotação. O escalar, nenhum índice, nenhuma matriz de rotação, e no caso aqui um tensor de 2 índices, 2 matrizes de rotação. Então aqui, ó, se eu fosse ter, no caso, essa quantidade aqui, ó, seria L, I, M, E, J, I, R, K, O, T, M, O. Ok? Então, ele iria se transformar com 3 matrizes de rotação. No caso, como a gente está considerando, são 3 matrizes desse tipo aqui, ó. Matrizes ortogonais. Ok? A gente vai, tem algumas, depois que a gente vai, vocês vão ver que aí tem restrição sobre determinante, mas aí eu já tenho um subgrupo, então isso é bem mais complicado. Então,
Então, bem mais pra frente que vocês vão ver. Então, assim, de forma bem geral, esse aqui é o tensor. Talvez o primeiro tensor que vocês se deparem na mecânica clássica é o tensor da inércia. Né? Ele também vai poder ser escrito assim. Aí, claro, os espaços-limites de Minkowski, por exemplo, tem o F-mini, né? Então, isso já vem mais pra frente, mas vocês vão ver que as leis de transformações, de forma bem geral, são os objetos mais gerais que a gente trabalha. Né? São os tensores. Então, toda vez que eu for definir ele, cada um deles vai carregar uma matriz de rotação. No caso específico do espaço euclidiano, a matriz de rotação ela tem essa cara, né? Matriz ortogonal. Como que essas entidades aí, elas se transformam de forma preditiva? A gente sempre sabe como elas se transformam. Basta que você conheça a notação. R. Então, quando você consegue escrever uma equação tensorial, digamos assim, relacionando um conjunto de quantidades físicas com outro, você sabe que essa relação vale sempre. Tem que se transformar sempre da mesma forma e de forma preditiva. Por isso que os tensores são importantes para escrever isso. Uma das utilidades. A gente sempre conhece como é que é a matriz de rotação. Se eu conheço qual é o espaço vetorial que eu estou trabalhando, eu sei qual é a matriz de rotação dele. Então, sempre vou poder escrever eles assim de forma bem. E uma interpretação intuitiva desse aumento de índices é que imagine uma quantidade com três quantidades que seja. Você tem uma certa quantidade de informação para essa, com três quantidades. Mas se uma situação física exigisse 9, exige 10 quantidades, como é que você comporia isso? Então, quando você tem dois índices, por exemplo, que são 9 componentes, o exemplo da tensão, quando você aplica força sobre um sólido, ele não responde só numa direção, que seria um vetor. Ele responde em todas as direções, certo? Então, você precisa de mais quantidades para descrever certas situações físicas. Inclusive, o nome tensor surge justamente do estudo das tensões. No caso, por exemplo, assim, quando vocês virem isso aqui, o FMI, na verdade, o FMI ele guarda a informação, ele tem 6 graus de liberdade. No caso, seria o EX, EY, EZ, VX, VY e VZ. E aí a gente vai juntar, condensar todas essas informações num objeto só. Então ele é bem mais geral. Então a linguagem tensorial ela é útil para isso. A gente consegue generalizar. Essa coisa de você se transformar de forma preditível é muito interessante, porque se você olha as equações de Maxwell não são uma forma covariante, que não se transformem como tensores de Lorentz, né, que são tensores do grupo do SOE, mas do Minkowski é um outro grupo. Então, lá sim é preditível, lá você tem relatividade especial. Então, quando você escreve de forma covariante, você sempre sabe como vai ser as próximas equações no outro sistema de coordenadas, no outro referencial. Compensação, quando você está em coordenada na notação usual, você não consegue ver isso, mesmo que já seja invariante, já seja uma lei física. Então, escrever em forma tensorial você ganha preditibilidade na hora de mudar de referencial. Não tem que fazer uma elucubração com as equações, mesmo que as leis físicas já estejam lá. Você não precisa adivinhar ou supor como é que seria a densidade de carga no outro diferencial. Você sabe que ela vai ser contraída ou enganada ou dilatada por um fator de Lorentz. E isso por uma forma covariante de escrever as equações. Essa linguagem é exatamente são os tensores. Então, ainda no espaço euclidiano, assim, a gente não ganha tanta informação como no caso do espaço de Minkowski. Eu vou voltar agora para um outro ponto que poderia passar despercebido então pela gente. Foi uma situação que
a gente estabelece que para preservar, no caso, o produto escalar, que é o que a gente está tentando preservar, no caso das operações, do espaço euclidiano, a gente tirou ontem essa relação. Vou escrever ela de duas formas para vocês enxergarem que na verdade é a mesma coisa. Ok? O que é isso também dizendo? Que é transposto é igual a 1. A gente tirou isso ontem, que é exatamente para a gente preservar uma coisa que se chama produto escalar. As matrizes têm que satisfazer essa identidade, essa relação. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o determinante dela. Então, eu tenho que determinante DR vezes o determinante